Aqui é Felipe Pires, professor de Ética e Legislação. Estamos na segunda parte da nossa aula sobre Immanuel Kant. Muito bem, pessoal. Vamos tentar destrinchar com mais minúcias aí a nossa ética, ou moral kantiana. Que eu sei que é um pensamento bastante, digamos assim, complexo, né? Mas veja só, vamos tentar entender melhor. Digamos aqui que eu tenha a ação humana. Esse sujeito aqui, ele vai cometer uma ação. Segundo Kant, a sua ação, ela deve se basear exclusivamente na razão. A razão, ela deve, digamos assim, imperar sobre as inclinações e as paixões do homem, como já dissemos anteriormente. Então, como é que ele pode agir de acordo exclusivamente com a razão? Segundo Kant, essa ação ela tem que ser baseada, né, ela tem que começar de um determinado lugar que ele chama de boa vontade. O que seria uma boa vontade? Recapitulando a outra parte, né, que nós falamos, a boa vontade, digamos assim, ela é uma vontade, uma determinação da razão sobre as inclinações ou as paixões que não visará, digamos assim, uma determinada finalidade ou uma determinada consequência. E nem, né, já que é uma vontade, não partirá de uma paixão ou da inclinação, ou seja, a boa vontade, ela seria uma vontade desapegada, né, tanto de qualquer inclinação, ou seja, eu tenho uma paixão, eu estou com muita raiva de alguém, né, e eu vou agir para prejudicar essa pessoa. Não, isso aí seria uma ação consequencialista que partiria, digamos assim, de uma determinada paixão, né? Para Kant, isso aí não configura uma boa vontade. A boa vontade é desapegada de tudo isso. Então, nós vimos a diferenciação entre por dever e conforme ao dever. A boa vontade, né, ela nunca pode vir conforme o dever, né? Conforme o dever, sempre vai vir de uma inclinação, ou de uma paixão, ou de uma consequência, né? É aquele ato onde a pessoa, ela vai, digamos assim, é como se ele estivesse cumprindo a lei, mas não pela lei, porque ele tem a vontade de cumprir a lei. Ele não cumpre, ele cumpre, digamos assim, por outros motivos. Digamos assim que eu tenho uma lei de que é crime dirigir bêbado, por exemplo, né? E naquela noite eu não dirigi bêbado. Olha, não façam isso não, viu, pessoal? Esse negócio é a maior furada de dirigir bêbado. Por favor, se beber, não dirija, né? Isso aqui é só um exemplo. Naquela noite eu não dirigi bêbado. Então, veja só, por quê? Simplesmente porque dirigir bêbado é a lei, é errado, digamos assim? Não. Porque simplesmente não tinha nenhum bar aberto naquela noite onde eu pudesse, digamos assim, comprar uma bebida. Então, aquilo ali não foi uma ação por dever, mas foi uma ação conforme ao dever. Então, a boa vontade, ela não é conforme ao dever. A boa vontade, ela tem que vir de uma ação por dever. Em primeiro lugar, já é um primeiro passo. Agora, qual é o dever?
é o dever, digamos assim, que também ele é desapegado de uma determinada finalidade. Veja só, veja como Kant, né, ele se contrapõe à ética finalística, digamos assim, à ética teleológica, à ética das finalidades e à ética consequencialista, né? Tudo dele ele vai saindo desse tipo de ética e vai se dirigindo para uma ética deontológica. Em todos, digamos assim, em todos os âmbitos do pensamento dele, né? E aí, finalmente, ele vai dizer que uma ação por dever, ela só pode ser de uma determinada forma, em obediência ao que ele chama de lei moral. Uai, mas que danada é lei moral? Primeiramente, vejam aqui o caráter, né, deontológico da ética de Kant, ou seja, a lei moral, a chamada lei moral, ela vai estabelecer um dever. E o sujeito, para agir moralmente, digamos, para agir eticamente, a única forma de agir eticamente é cumprindo esse dever, ou seja, obedecendo à lei moral. E não simplesmente conforme ao dever, mas pelo próprio dever, por dever. Aí nós entramos na questão, que danado é essa lei moral, né? A lei moral é o que ele vai chamar de imperativo categórico. Na parte anterior, nós vimos que imperativo é algo que ordena o ser humano, e o imperativo categórico, ele tem a finalidade em si mesmo, tem fim em si, e o imperativo hipotético é o que busca uma determinada finalidade e outra, né? Uma determinada consequência, como nós vimos no exemplo do guarda-roupa. Veja como Kant ele vai se afastando das consequências, né? E ficando com a ética, digamos assim, estritamente deontológica. O imperativo categórico ele não tem nenhuma outra finalidade que não ele mesmo, o próprio imperativo. Então vamos ver que danado é esse imperativo categórico. Mas antes, vamos assim rever, porque como é uma questão muito complexa, vamos rever de novo, tentar destrinchar mais uma vez essa questão da diferença entre um imperativo hipotético e categórico, né? Quando a gente repete a mesma coisa várias vezes de maneiras diferentes, fica mais fácil, né, de quem está ouvindo compreender. Então vamos lá. Pela terceira vez, o imperativo quem achar muito repetitivo pode reclamar, não tem problema, né? Eu aceito a reclamação e admito, né, já de antemão que realmente é repetitivo, mas a intenção é que a coisa fique clara, né? O imperativo é uma formulação, uma ideia, uma frase que ordena um ser humano fazer uma determinada coisa. Como eu dei o exemplo lá do não matarás, não roubarás, né? Não cobiçarás a mulher do próximo, e etc, né? E também eu dei aqueles manuais, por exemplo, coloque meio quilo de farinha, quebre 3 ovos. Você está ordenando alguém fazer alguma coisa, né? Ou então vá lá buscar um copo d'água para mim, algo do tipo. Mas aí você tem a diferença para Kant entre os imperativos hipotéticos e os categóricos. O que é um hipotético? É um meio, você tem aqui um meio para um fim.
Ou seja, eu vou agir de uma determinada maneira para obter uma determinada finalidade. É exatamente o que a ética teleológica, ou seja, de finalidade, ela faz. Ela vai lhe mostrar um meio para você atingir uma determinada finalidade. Ou seja, fazer uma coisa para obter outra. Aqui eu vou fazer uma coisa para obter uma outra coisa. Por exemplo, um exemplo lá que você tinha no utilitarismo, e você vai ter também na próxima aula, que vai ser sobre a ética de Aristóteles, é a finalidade da felicidade. O utilitarismo, ele, digamos assim, em primeira medida, se comporta como uma ética de princípio quando ele vai dizer que existe o princípio da utilidade, que é aumentar a dor e diminuir o prazer e tal. Só que, no fim das contas, é uma ética de finalidade. Por quê? Porque todo aquele princípio vem, na verdade, para atingirmos, né, essa finalidade que é a felicidade. Kant vai dizer que felicidade, né, não tem nada a ver com ética. Digamos assim, a ação boa, a ação correta, não tem nada a ver com a busca pela felicidade. Ele diz o seguinte, num determinado momento da obra dele, que todo ser humano ele tem o dever, né, de procurar ser feliz, de, digamos assim, de procurar a felicidade. Mas não é a felicidade que vai determinar o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. E muitas vezes, para agir corretamente, o ser humano ele vai ter que agir contra a sua própria felicidade. Aí é que está a grande questão. Não é que todo mundo não busque ser feliz para Kant, né? Todo mundo busca. Mas não é a felicidade que, digamos assim, determina o que é agir corretamente. Agir de uma maneira boa. Veja só, no utilitarismo é dessa forma, né? Não importa qual é o prazer, não importa qual é a dor, o que importa é que você aumente o prazer e diminua a dor. E é a obtenção dessa felicidade que vai determinar o que é bom e o que é mal. Em Kant é o contrário. O que é bom e o que é mal vem primeiro e está totalmente, digamos assim, desapegado do que vai trazer a felicidade. Falando naqueles âmbitos da razão e das inclinações e paixões, aquela diferença entre a razão e os sentidos, ou seja, o a priori e o posteriori, Kant vai dizer que a felicidade está ligada às paixões e às inclinações, ou seja, ao âmbito do a posteriori. E que a moral, o que é certo e o que é errado e etc., está no outro âmbito, que é o âmbito da razão. Então, uma coisa não se liga com a outra. Então, eu desenhei aqui esse desenho maravilhoso para vocês. Um desenho fantástico, né, gente? Tipo, artista de primeira aqui. Então, veja só. Isso aqui é um bolo. Por quê? Porque, por exemplo, só para dar um exemplo, uma receita de bolo é um conjunto de imperativos hipotéticos. Você vai ter uma série de imperativos ali que vão lhe ordenar a fazer determinadas coisas que no final você terá, digamos assim, como finalidade, né? Vai agir esperando a consequência de no final você ter um bolo. E o categórico não, o imperativo categórico ele não tem qualquer finalidade. Aqui, ó, onde era para ter uma finalidade, é nada. O imperativo categórico ele tem fim em si mesmo. Que danado é esse imperativo categórico, né? Finalmente chegamos. Vamos ver como é que Kant o formula. Em primeiro lugar, o Kant ele vai dar uma primeira formulação para o imperativo categórico, depois ele vai traduzir numa segunda formulação.
Veja, pessoal, não é que o imperativo seja outro aqui, é apenas a formulação, como ele falou, né? Ou seja, a gente pode falar da mesma coisa de várias formas, né? Então, como ele falou, é que muda, mas o imperativo é o mesmo. Qual é a primeira formulação? Haja, ou seja, você vê aqui digamos assim, já o sentido de imperativo, né? Ele já está ordenando que a pessoa faça uma determinada coisa. O que é que ele vai ordenar? Haja como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Vamos destrinchar esse negócio. Haja como se a máxima da tua ação, ou seja, a tua ação, ela vai ter que obedecer a uma máxima. O que é uma máxima? É aquilo que eu falei, né? Uma ideia, uma frase, uma determinada coisa que vai determinar, digamos assim, como é que você vai agir. Ou seja, aqui você já percebe o caráter de uma ação racional. Por exemplo, o que é que poderia ser uma máxima? O não matarás. Não matarás é uma máxima, né? Como se a máxima da tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, você tem que querer, digamos assim, que essa máxima que comanda a sua ação, né, tem que querer que ela se tornasse uma lei universal. O que é que significa isso? Que eu quisesse que aquela lei, por exemplo, do não matarás, ela se aplicasse a todo mundo, a todo ser humano que existe, né? Então você vê que a questão, por exemplo, do não matarás, eu acredito, né, na minha opinião própria, que ela se aplicaria, digamos assim, poderia se aplicar no imperativo categórico. É aquilo, né? É aquela lei, aquela formulação que eu queira que possa ser universalizada para todo mundo. Digamos assim, você agir de acordo com o imperativo é você pensar no seguinte, né? É, por exemplo, roubar. Ah, mas eu vou roubar essa caneta. Não vai ter nenhuma consequência. Mas você gostaria que essa máxima, digamos assim, essa possibilidade, ela pudesse ser universalizada para todo mundo? Digamos assim, você gostaria que todo mundo pudesse ter o direito de roubar? Porque aí, se todo mundo puder ter o direito de roubar, a consequência, né, disso pode não ser tão pequena, digamos assim, quanto a sua consequência de roubar uma mera caneta, que não vai empobrecer ninguém, não vai matar ninguém, não vai nada, mas determinadas pessoas, né, poderão roubar coisas que vão prejudicar muita gente, digamos assim. Então, agir de acordo com o imperativo categórico é sempre pensar se eu gostaria, né, que aquele tipo de ação que eu cometo pudesse se generalizar, ou seja, ser permitido para todo mundo, que todo mundo devesse adotar aquele tipo de ação como regra. Então, isso é um imperativo categórico e esse, para Kant, né, é que é o dever, é a lei que deve reger, digamos assim, todas as ações dos seres humanos. Então, aqui ele coloca uma segunda formulação que diz basicamente a mesma coisa, né? Mas que vai além, digamos assim. Age como se a máxima da tua ação fosse para ser transformada, ou seja, pudesse ser transformada através da tua vontade em lei universal da natureza. Ou seja, o que são as leis da natureza, né? Por exemplo, a gravidade é uma lei da natureza e tal, né? Ou seja, é uma lei em que
digamos assim, uma lei da natureza é uma lei que não tem exceções, né? De que, digamos assim, tudo age de acordo com ela, né? Sem exceção. Ela obriga a tudo, e não tem conversa, né? Então, digamos assim, se eu for roubar uma caneta, eu gostaria que isso fosse uma lei universal da natureza, ou seja, que todo mundo passasse a roubar, né? A partir daquele momento, se eu achar que não, se todo mundo passar a roubar a partir de agora, né? For uma coisa, digamos assim, muito ruim, se for uma coisa ruim, se eu não vou querer que isso aconteça, então, digamos assim, tá vedado, né? Agir daquela forma, ou seja, está proibido pelo imperativo categórico. Então vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui uma imagem, né, que é de um prisma, para mostrar mais ou menos para vocês, tá aqui embaixo, né, esse prisma, como é que funciona mais ou menos o pensamento kantiano. É o seguinte, imagine que você está num barquinho em alto mar e você não sabe, digamos assim, para onde ir, onde está a Terra, né? Em todos os lugares para onde você olha é mar, não há diferença, né? Então, você precisa de algo que lhe oriente nessa sua navegação. E esse algo, né, ele deve se adaptar a qualquer situação que lhe apareça pela frente. Vamos dizer assim. Então, alguns navegadores, né, de antigamente, quando não existia GPS, não existia nada, por exemplo, um dos pontos onde ele pode se apoiar seria o Sol. O Sol ele nasce e se põe, né, todos os dias no mesmo lugar. Então eu posso ir sabendo que, digamos assim, que a Terra em direção ao Sol, mesmo que apareçam ondas, que apareçam tubarões, que apareçam, seja lá o que aparecer, eu tenho aquele guia que vai orientar minha ação, ou seja, eu vou remar aquele barquinho, digamos assim, em direção ao Sol. E é mais ou menos o que é um imperativo categórico em nossa vida. Aliás, a ética como um todo é isso, né? E o imperativo categórico, ele é principalmente isso. Digamos assim que ele é como se fosse uma estrutura, a estrutura aqui desse prisma, que ele se encaixa em qualquer situação. Digamos assim, viria uma situação aqui, passaria pelo imperativo categórico e resultaria em uma lei moral particular. Por exemplo, vamos continuar no exemplo do roubo, por exemplo, né? Você está andando na rua e encontra uma carteira com R$ 1.000, digamos assim. Aí você diz, poxa, mas dinheiro não tem nome, né? E aí vamos perguntar o imperativo categórico. Ele vai dizer, haja como se a máxima da tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Ou seja, você gostaria que todo mundo saísse pegando, digamos assim, né, sem devolver tudo que encontrasse por aí, digamos assim. Ah, mas é uma carteira, é. E se fosse a sua carteira, por exemplo, você gostaria que a outra pessoa, digamos assim, pegasse ou lhe devolvesse? Se fosse o salário de uma pessoa que fosse passar fome, se fosse uma determinada outra coisa mais importante do que dinheiro, digamos assim, você não poderia pensar que isso pudesse ser universalizado. E assim se passa relativo a qualquer situação da nossa vida, né? Tudo pode ser
digamos assim, questionado, né, com um imperativo categórico, e o imperativo categórico vai, segundo Kant, né, vai nos dar uma resposta sobre como agir. Então, digamos assim, através do imperativo categórico, o ser humano, ele é ao mesmo tempo legislador, ou seja, essa lei ela é criada na situação prática. O imperativo categórico, ele é como se fosse só a fórmula de criação das leis, da lei moral, né? Das leis moral que regem o nosso comportamento. É como se fosse simplesmente a fórmula de onde nós tiramos essa lei. Só que essa lei somos nós mesmos que criamos e somos livres simplesmente porque nós obedecemos a lei que nós criamos, né? Se você, digamos assim, age por paixão, por inclinação, para Kant, você não é de fato livre, né? Você é uma espécie de escravo das suas paixões. E através do imperativo categórico, não, né? Você tem um guia da ação, digamos assim, quase um oráculo da ação. Um oráculo não, mas uma espécie de guia mesmo que você pode, digamos assim, encaixar ali, né, utilizar para qualquer situação prática, né, seja ela qual for. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa segunda parte e voltamos para a terceira.